cirurgião, dentista, né, um grande odontólogo, Dr. Marcos Cassundé, da Single Clinic, não é? É uma clínica que faz bonito, né, aqui na região do Cariri e que tem muitas novidades, tem muita modernidade, né? Por isso eu cumprimento e recebo muito bem-vindo o Dr. Marcos Cassundé. Prazer, João Hilário. Muito bom estar aqui com você. É uma satisfação estar aqui. Compartilhar um pouco mais do que a gente tem para contribuir, não só com as pessoas que vão ao nosso atendimento, mas também as outras pessoas que estão em casa, né? Que estão nos ouvindo no carro, no trabalho, após o almoço, em família ou com os amigos de trabalho. E é sempre bom a gente poder contribuir de alguma forma. Doutor Marcos, muito bem-vindo aqui ao nosso Jornal Progresso. Sabemos da sua qualidade, do seu conceito, inclusive, e isso é muito bom, porque o Cariri é uma região de excelência médica em todas as especialidades de saúde, não é? E quanto mais profissionais aportarem aqui ou daqui, se revelarem, a gente festeja muito isso. A odontologia hoje é muito mais requisitada do que antes. E a odontologia tem muitas especificidades, né? No passado, por exemplo, o Brasil era conhecido como o país dos desdentados, né? No passado, uma das maiores, digamos assim, demandas da odontologia era extração dentária, né? Por causa da falta de cuidados, da falta inclusive, do conhecimento pleno das prevenções em relação às cáries dentárias que tanto incidiam sobre os brasileiros. Com o tempo, muitas especificidades vieram dentro da oftalmologia, da odontologia, a ponto de hoje, não é, a odontologia modificar praticamente a boca de 50% das pessoas no mundo desenvolvido e também no mundo, digamos assim, em desenvolvimento. Quais as principais características da Single Clinic, Dr. Marcos Cassundé? Uma das principais características nossa é exatamente entender o outro com aquilo que há de mais belo, que é entender sua individualidade. E a Single Clinic ele representa exatamente a clínica única, porque nós entendemos que cada ser humano ele é único. Ele tem uma história única, uma dor e um sonho único. E que isso daí a gente consegue sim, muitas vezes, materializar e transformar através do sorriso. Então, meu papel é exatamente na Single Clinic, através da nossa forma de atender e de acolher cada história dessa, de pessoas até que passaram por esse passado de perda de dente, de ter que extrair o dente, que antigamente era comum a pessoa sentir qualquer coisa, tirar seu dente. A sentir, preciso fazer um canal, vou tirar meu dente. Tenho medo disso. Então, com o passar do tempo, hoje em dia a gente luta cada vez mais para que a pessoa não perca um dente sequer. Isso é possível. E aquelas pessoas que passaram por essa história, elas não devem ser deixadas de lado ou achar que a minha avó ou uma pessoa que tenha mais idade ou tenha passado por uma situação dessa tem que ser esquecida. Que ela sim merece mastigar melhor. Que ela sim merece sorrir melhor. Desde que eu era pequeno, a gente frequenta dentistas, me lembro muito bem dos dentistas mais antigos que eu frequentava lá na cidade de Barbalha, o Dr. Paulo Duarte, o Dr. Maché Calou, que eram os dois dentistas que tínhamos em atividade na cidade de Barbalha. E eles eram verdadeiros sacerdotes, tá, na odontologia, não é? E eles, já naquele tempo, eles faziam o possível para não se extrair dentes. Eu me lembro muito bem disso, né? Garotinho, e eu me lembro muito bem, eles faziam o possível para não extrair dentes das pessoas. É uma coisa interessante na oftalmologia, né? Me parece uma coisa que é, digamos assim, intrínseca do oftalmologista, só extrair, né? da odontologia, só extrair em última instância mesmo. Mesmo dentes considerados bem estragados, dentes que são
cariados pela cárie, alcança até a raiz. Ainda assim é possível recuperá-lo, restaurá-lo de alguma forma, doutor Marcos? Boa colocação, João Hilário. Realmente é possível, sim. Hoje em dia, com a tecnologia, hoje em dia, com o conhecimento que a gente tem, você consegue recuperar até dentes que ficam só a raizinha do dente e não aparece nada mais. Mas se a raiz ela tiver em condições de serem salva, é possível você reconstruir esse dente todo e você voltar a mastigar com segurança nesse mesmo dente e não perder. Então isso é possível, sim. Tem vários caminhos para isso. Quando isso não é viável, é que se pensa no implante dentário. Mas até lá é possível. Olha, que coisa boa. Doutor Marcos, hoje o que não faltam são produtos para se fazer restauração, coroas e outras coisas mais. Os produtos mais diversos possíveis. Aí eu vou falar mais uma vez. Uma certa vez eu estava, eu era adolescente, e fazendo uma restauração. Eu fui menino de engenho, aí já sabe, comendo rapadura quente, bebendo água a todo momento, não deixa de ter alguma cárie, claro. E eu estava no Dr. Paulo, que era vizinho do Dr. Maché, certas vezes uma e outra, e o Dr. Paulo tinha acabado, o Dr. Paulo Duarte tinha acabado de receber uma resina nova, não é? E ele foi, Maché, fui chamar o Dr. Maché, maravilhosos. Eu me lembro com uma saudade tão grande desses dois. E ele foi chamar o Dr. Maché para o Dr. Maché ver ele aplicando uma resina nova que ele tinha recebido na obturação do meu dedo. E aí o Dr. Maché, que era um estudioso também, Paulo, é assim também, assim, deixa-me fazer tudo, e os dois fazendo na minha boca, os dois. E eu ali, menino admirador desses dois, mas que privilégio, né? Ter dois dentistas, dois cirurgiões dentistas tão maravilhosos como eles tinham. E pelo que leio sempre aqui lá, me parece que não faltam produtos novos para a utilização nos dentes, doutor Marcos. É isso mesmo. Na realidade, tem vários caminhos para se recompor esse sorriso, para recuperar algum sorriso, algum dente que tenha cariado. Vai desde você fazer a remoção dessa cárie, a limpeza dela e reconstruir com a restauração, que a gente diz, aquela restauração que você faz lá na cadeira, direto mesmo, e o paciente já sai com o dente finalizado. Como também tem trabalhos que eles necessitam que a gente mande para o laboratório, para fazer uma complementação daquela preparação que a gente fez no dente. Isso possibilita, através desses materiais cerâmicos, que têm uma resistência maior, tem uma estética também muito boa e durável, que possa ser utilizado também como possibilidade de tratamento. Então, existem basicamente aí dois caminhos. Você ir por um tratamento que você necessita de uma peça fixa, que você coloca no dente e fixa ela, e ela fica cimentada, rígida lá, ela recompõe o dente como um ser único. E também tem aquela restauração direta que você faz diretamente lá no dente e que ele tem um custo menor, um investimento menor, mas que recupera e recompõe a capacidade de sorrir e mastigar da pessoa. É sabido que a parte mais dura, que o tecido mais duro do corpo humano é o esmalte dentário, não é? E mesmo assim, esse esmalte dentário é atacado. Quanto tempo leva, digamos assim, um descuido, não digo descuido, mas o alimento, a acidez do alimento, a corrosão dos alimentos, ou mesmo da saliva nem tanto, para estabelecer uma cárie no dente, doutor Marcos? Muito boa colocação, João Hilário. Na verdade, isso passa por vários fatores que são determinantes para que isso aconteça. E isso é sabido que depois que você se alimenta, uma curiosidade que serve para você que está aí em casa, que está nos escutando, se você depois que se alimentou, você deve ter ouvido muito falar, escove os dentes logo de imediato. Na realidade, eu faço uma composição um pouquinho diferente e mais atualizada em relação a isso, é que não escove de imediato. Não. Espere um pouco. Espere 30, 40 minutos, que os estudos mostram que naquele momento que você terminou de se alimentar, ocorre uma acidez, como o João Hilário falou. A boca da gente fica mais ácida, o alimento está ali, as bactérias se proliferam.
E essa acidez na boca, se você escovar, você vai desgastar seu dente. Até aquele esmalte, que é uma estrutura mais resistente, que uma das mais resistentes que tem no nosso corpo, ela também pode se desgastar. E como é que a gente faz para viver a vida? Uma dica básica aqui é você tomar um copo d'água e logo depois escovar, se você não puder esperar esse tempo, que tem que trabalhar, fazer alguma coisa. Mas se vocês puderem esperar, tá em casa, se alimentou, esperar uma meia horinha, 40 minutos, e aí você faz aquela escovação caprichada e detalhada. Mas João Hilário trouxe uma coisa muito importante aqui. Mesmo assim, se passar desapercebido um fio dental, uma coisa ou outra ali que a pessoa não se ateve a passar regularmente, quanto tempo poderia acontecer essa cárie aí, pode aparecer? E o que é que vai determinar? É a frequência de alimentos mais açucarados, mais doces, quanto tempo esse alimento vai passar na boca, se esse alimento ele é mais pegajoso ou não, que ele vai grudar mais facilmente no dente. Uma coisa importante que o João Hilário comentou aqui também, qual a importância dessa saliva na nossa boca? É plena. A saliva ela ajuda a limpar os dentes da gente de forma natural, mas ela por si só não é suficiente. Então a gente tem que fazer a complementação com a escovação com a higiene da boca. E isso tudo vai possibilitar que você não tenha cárie e nem tenha inflamações da gengiva. E se porventura, na vida normal, doutor Marcos, como é que poderia ser essa questão desse cuidado? Ah, eu não sou dentista, eu não vou escovar como você quer, não vou passar o fio dental como a gente escuta tanto aí. E aí, qual é o máximo que poderia ser? Se você tiver uma boa escovação, o ideal a aplicabilidade que está tendo hoje em dia é que você passa retorno de 4 em 4 meses. Não aquele de 6 em 6 meses. Porque mesmo em você, porventura, descuide de algum fio dental, uma coisa ou outra, em momentos específicos, você não precisa ter cárie mais. Doutor Marcos, é sabido que muitas pastas, a maioria das pastas, tem uma pequena quantidade de bicarbonato de sódio, além de outros ingredientes, né? Não faltam propagandas na própria caixinha das marcas de pastas dentais. E tem gente que usa, que toma uma atitude mais radical, escova os dentes com bicarbonato de sódio. É recomendável? Essa pessoa está fazendo certo se o faz todos os dias, né, para branquear os dentes? O bicarbonato é muito bom, do ponto de vista alimentar, é até um tamponante que reduz um pouco a acidez gástrica. Mas o que o senhor diz dessas pessoas? Até uma pergunta aqui, tem também uma pergunta aqui do Marcos. É verdade que o bicarbonato acaba prejudicando o esmalte dentário? É verdade. O bicarbonato, se você usar ele de forma inadequada, em excesso, ele pode sim prejudicar. Ele é um agente mais abrasivo, né? Então, se você utilizar o bicarbonato com escovação, como sendo uma escovação pura do bicarbonato ali, ele pode desgastar o esmalte do seu dente, pode desgastar a estrutura do seu dente e tornar ele mais sensível. Esse ponto que o João Hilário comentou aqui, a pergunta do Marcos, do seu xará. Meu xará, o participante aqui, eu agradeço, porque na realidade isso remete exatamente a um ponto. Todos nós, de modo geral, gostaríamos de ter os dentes mais brancos. Há tempos atrás eu gostaria de ter meu dente mais branco e fiz o meu clareamento. Do momento em que eu senti que minha filha comentou que, pô pai, se eu escova tanto os dentes, ainda tem um dente um pouquinho amarelado, aquilo dali começou a me doer. E eu fiz, rapaz, eu sou da área, tenho facilidade em fazer esse tratamento, e por que não fazer? E então eu procurei um profissional, uma colega para fazer essa parte estética do meu clareamento, e eu fiz um clareamento no consultório. Então se coloca uma substância sobre a superfície do dente para clarear o dente e não desgastá-lo com abrasão, com atrito, que é o que acontece na maioria das pastas. As pastas ditas whiteness, branqueadoras, elas vendem mais fácil, porque todos querem ter os dentes mais brancos. Mas qual o custo biológico disso? É que elas são mais abrasivas. Então, ela por ser mais abrasiva, o que é ser mais abrasivo? É você imaginar. Estamos aqui, tem um balde de areia, uma areia grossa e uma areia fina. A areia grossa é aquela areia que, se você esfregar na sua pele, você vai ulcerar ali, você vai ferir facilmente. Se você pegar areia bem fininha e passar suavemente, ele vai dar um pulinho. Com essa pasta que tem essa areia, entre aspas, grossa, partículas mais grossas, que causa esse desgaste,
branqueia, entre aspas, clareia, entre aspas. São as whiteness branqueadores, porque elas agem por desgaste e abrasão, e não pela ação química de tirar aquelas partículas de pigmento da superfície do dente e deixar o dente mais branco. Outra solução que muitas pessoas acham para prevenir a cárie dentária, isso é recomendado inclusive pela medicina, pela odontologia, pelo Ministério da Saúde e tudo, é o flúor. Mas no flúor também, tudo demais é veneno, doutor Marcos? É verdade, João Hilário. Na verdade, tudo na vida demais é veneno. Até beber água demais faz mal, né? Então, a gente não deve ir para os extremos, ir para os excessos. Então, o que é que a gente tem? A gente tem a comprovação histórica que quando o flúor ele foi inserido até na água de abastecimento, nas pastas de dente do ninho, ocorreu uma diminuição do aparecimento de cárie na população. Então, a gente tem que lembrar dessa história que nos faz ainda utilizar esse flúor. Mas já tem estudos que querem utilizar nas pessoas que têm um bom cuidado, um bom acompanhamento, você utilizar a pasta até sem flúor. E não necessariamente você vai ter cárie. Agora, para isso, são pessoas específicas, pontuais, que têm uma excelente higienização. Então, de modo geral, o flúor ele tem a função primordial de fazer com que você evite ter mais facilidade de ter cárie. Bom, o café, além da cor, tem uma acidez muito grande. O vinho tem aquela cor também. Alguns sucos com muito açúcar, colorizados, tem esse problema. A beterraba, que é sabidamente o alimento dos mais benéficos para a saúde, também tem aquela cor. Essas cores, esses alimentos coloridos, esses alimentos, por exemplo, de cores escuras, de cores avermelhadas e tudo, essas cores dos alimentos também prejudicam os nossos dentes, doutor Marcos? João Hilário, na realidade, o bom é a gente viver, né? O bom é a gente ter a leveza de poder se alimentar, tomar o líquido que deseja. Isso é possível também. Não necessariamente você vai ter prejudicado os seus dentes. O que você precisa em si? Até para fazer, eu uso muito, tomo muito vinho, tomo muito café, eu tomo isso e aquilo. Será que eu posso ter os dentes mais brancos? Será que o meu clareamento não vai ter efeito? Vai ter efeito, sim, e é possível. Sim. Então você pode ter sua vida normal. Estudos mostram até hoje em dia que você pode fazer o clareamento e nem por isso deixar de tomar o seu cafezinho durante o tratamento do clareamento. Mas a gente sabe que também, quanto mais contato com esses alimentos mais pigmentados, ao longo de meses, anos, ele vai incorporando um pouco na superfície do dente e vai deixando ele um pouquinho mais amarelado. Mas isso é rapidamente tratado e cuidado em fazer uma outra sessão de clareamento, uma manutenção daquele clareamento que foi feito. E outro ponto interessante é que você pode manter seu clareamento por mais tempo. De que forma? Você fazer limpezas regulares. Então isso permite que você mantenha os seus dentes brancos por mais tempo. E também a sua limpeza em casa. Não precisa ser só no consultório. Em casa mesmo, se você é uma pessoa mais caprichosa, isso daí já vai fazer com que você tenha seu clareamento por mais tempo. E quanto menos você utilizar esses alimentos, mais duradouro e mais tempo ele vai ficar, seus dentes mais brancos. Eu já fiz essa pergunta a muitos cirurgiões dentistas. Qual é o mais importante, a escova ou a pasta? O mais importante é você desorganizar o biofilme que a gente fala, né? O que é o biofilme? É resto de alimento com bactérias, um pouquinho de saliva. Então, não necessariamente você tem que ter a pasta de dente para você conseguir aquela desorganização, mas ela ajuda. É como você limpar um chão de uma casa e não ter nenhum produto de limpeza para ajudar a limpá-lo. Mas se você passar água, você vai conseguir tirar ali alguma coisa. Então, se você escovar... Tirar aqueles resíduos, viu? Se você escovar só com a escova, sem nenhum produto de limpeza, você vai conseguir tirar boa parte do resíduo. Então, todos os dois são importantes. Antigamente as pessoas escovavam os dedos com raspa de joá. Era muito comum isso no passado, quando não eram tão comuns as pastas, quando não eram tão populares as pastas de dente, o que hoje são dezenas e dezenas de marcas. É verdade que, uma pergunta aqui, que o enxaguante bucal com álcool mata bactérias, mas acaba prejudicando a saúde?
Pergunta do Damilson, de Aurora. Que bom, Damilson. Um grande abraço para você. Damilson, o enxaguatório bucal com álcool, ele é mais agressivo em si. Ele até descama a mucosa da boca da gente. E aqui para nós, né, a questão do bafômetro, nem é bom você estar arriscando muito nisso. Então, o que é que acontece hoje em dia? A parte mercadológica já verificou que é possível você fazer enxaguatório bucal sem álcool. Então, eu aconselho para você também, quando você quiser utilizar, use sem álcool. Todos os dois são eficientes em diminuir a quantidade de bactérias que tem na boca. Não precisa eliminar ela totalmente, mas manter o equilíbrio, como tudo na vida da gente. Tem que ser mantido o equilíbrio. Boa tarde, João Hilário, parabéns pelo tema tão importante. É verdade que quem faz escovação muitas vezes ao dia, o esmalte vai acabando. Quantas vezes posso escovar o dente? Obrigada. É uma mensagem da nossa ouvinte Xenofonte, da cidade do Crato. Obrigado, Xenofonte. Quantas vezes a gente deve escovar os dentes por dia, doutor Marcos Cassundé? Xenofonte, um grande abraço. Na realidade, a gente precisa escovar, na minha concepção, no mínimo, seriam 2 a 3 vezes ao dia. Esse seria o ideal, certo? Tem pessoas que eu já tive a oportunidade de cuidar, de tratar no consultório, e ela escovava toda vez que comia qualquer coisa. Então, ela escovava muito mais do que 5 vezes. E ela tinha a raiz do dente aparecendo, os dentes, ela começando a sentir sensibilidades maiores por excesso. Tudo na vida é um caminho do meio. Então, a escovação adequada é aquela depois das principais escovações. Então, depois do café da manhã, depois do almoço, depois da janta. E se comer alguma coisa antes de dormir. Então, a gente já foi aí 3 a 4 vezes. Esse é o ideal. Mas, nos intervalos, doutor Marcos, e aí? Toma um copo d'água. Você vai compensar tudo isso na sua escovação, após as principais refeições. Gente, quantas perguntas aqui. Um tema super interessante aqui com o doutor Marcos Cassundé, da Single Clinic, aqui em Juazeiro do Norte. A Single Clinic é no Pátio Cariri? Exatamente, no Pátio ali Cariri. no 18º andar. Rapaz, é muito gostoso estar ali. Aqui a região é muito próspera, é muito boa, muito agradável. Maravilha, maravilha. Com o avanço das tecnologias também no tratamento bucal, é possível aproveitar a raiz de um dente quando ele se quebra ou é afetado pela cárie? É o nosso querido Ricardo Santos, do bairro Triângulo, em Juazeiro. Um abraço para todos aí do bairro Triângulo. É possível sim você recuperar. Tem alguns casos que você consegue recuperar com apenas uma restauração. Aquela restauração da cor do dente, que recompõe o dente. E ele tem uma biocompatibilidade muito boa, ele tem uma flexibilidade muito boa em relação ao dente. Ele é muito parecido com a estrutura do dente. Como tem alguns casos que esse desgaste, essa fratura é maior, mas que ainda tem a possibilidade de a gente salvar a raiz desse dente, você consegue reconstruir, como a gente falou há pouco tempo aqui, do zero, o dente, recuperar ele do zero e deixar ele todo lá, bonitão, para você ficar tranquilo para mastigar e sorrir. Olha que pergunta aqui, doutor Marcos Cassundé. A Clara de Barbalha. Boa tarde, João. Ele só atende particular, tenho muito medo de dentista. Tinha dentes muito bonitos. Agora não mais. Tive um AVC há 5 anos, fiquei com pressão alta, fiquei com mais medo ainda. As pessoas falam que é perigoso. A Clara, muito obrigado, Clara. E aí, doutor, alguma, por exemplo, algum AVC, algum outro problema de saúde, digamos assim, problema mais forte de saúde, tem alguma coisa a ver com evitar dentista é perigoso? Tem isso, doutor? Na verdade, o caminho tem que ser o inverso. Porque a gente, quando tem algumas peculiaridades em relação à nossa saúde, a gente tem que estar mais próximo daquele que pode nos ajudar. Isso vai na área da medicina, isso vai na área da odontologia também. Então, as pessoas que passaram por essas adversidades da vida, do AVC, da pressão alta, da diabetes, entre muitas outras doenças que aparecem na nossa vida, podem aparecer, você sim pode fazer um tratamento dentário. Ah, doutor Marcos, mas eu morro de medo. Sua voz até é bonitinha, mas eu morro de medo de ir para o dentista. Isso é natural, não se sinta só. A imensa maioria das pessoas ainda tem medo de ir ao dentista. Mas tudo isso é possível você dar esse passo quando você pensa na transformação que você vai ter, como também
você ir para uma pessoa que você se sinta bem acolhida. Primeiro passo, procure saber mais do profissional, mande mensagem. Hoje em dia a internet é tão boa, né? A rádio também, você consegue tirar dúvidas, então você manda as dúvidas, conversa, sinta a segurança. Quando a gente tem segurança, ao conhecer uma pessoa como um parente, você se sente mais à vontade em casa. Então, no consultório também da mesma forma. Ao momento que você se sente mais acolhido, você consegue confiar naquele profissional. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho o privilégio de ter pacientes que dormem no consultório ao longo do atendimento. E eu não passei nenhuma medicação para o paciente. Foi só a forma de acolher, de cuidar, de botar uma música que a pessoa gosta, de escutar, de conversar, de botar um ambiente mais agradável e acolhedor. Então, tudo isso é possível. Hoje em dia, tem várias formas de a gente fazer isso. Gente, temos muitas outras perguntas. Uma, por exemplo, que pasta, a nossa amiga Dileuza pergunta, que pasta o senhor indica? Pastas geladas? Coisa... Para quem tem sensibilidade, a coisa já. Para quem tem sensibilidade A coisa a gelada. coisas geladas. Para quem tem sensibilidades a coisas geladas. Tem alguma pasta especial? Alguma pasta para dentes sensíveis? Adileuza, sua dúvida é de muitos. Na realidade, pasta para dentes sensíveis, graças a Deus, existe hoje em dia. A gente não deve utilizá-la de forma indiscriminada. Seria até precoce a gente dizer use pasta A, B ou C. Mas ela tem no mercado uma identificação muito clara, que é aquela pasta para dentes sensíveis, nela mesma. Tem várias marcas, da Colgate, da Oral-B, da Sensodyne, tem várias opções. Eu aconselho muito a pessoa a utilizar aquela que você se sente mais confortável, mas nem por isso decidir fazer uma avaliação com um profissional. Por quê? Porque ele vai ver se aquela sua sensibilidade, uma pasta é indicada e só isso e somente isso é suficiente, ou se você precisa fazer algum tratamento para cobrir aquela raiz do dente que está exposta, ou se tem alguma cárie ali por debaixo que não esteja sendo percebido. Então, tudo isso vai de acordo com após a avaliação profissional. Mas, em geral, pode-se utilizar pastas para dentes sensíveis, elas são boas também. Terezinha Lopes está perguntando com quanto tempo devemos colocar o dente depois de uma cirurgia do implante? 2, 4 ou 6 meses? Com quanto tempo devemos colocar o dente depois de uma cirurgia do implante? Ótimo. Isso vai depender exatamente qual é o caso especificamente. Mas eu vou dar um exemplo aqui. Imagine que você perdeu o dente. Sim, pois não. Pode falar. Imagine que... É porque são tantas mensagens que eu fico doido aqui. João Hilário apontou para cima, eu olhei para trás aqui, eu pensei que ele estava apontando alguma coisa para mim, mas tranquilo. O implante dentário vai depender. Se você colocou o implante dentário e você fez uma complementação do osso ali que foi necessário, um biomaterial, alguma outra coisa, se for na parte de cima, na maxila, normalmente a gente espera assim em torno de 6 meses aproximadamente. Pode esperar até mais, em alguns casos espera até 8 meses, 9 meses, vai depender do caso. Em casos mais pontuais, na mandíbula, por exemplo, em casos que você já pode recompor o dente com 2 meses e meio a 3 meses. Em outros casos, você pode sair já com o dente finalizado, ou pelo menos o provisório imediato sobre o próprio implante. Quando você colocou o implante, já sai com o dente. Vai depender do caso, da complexidade do caso. Para isso, precisa sim ver individualmente, tá certo? As pessoas se sentem muito, muito melhor quando, de fato, podem sorrir mais abertamente, né? Do Marcos. É uma coisa muito, muito importante. Tem gente hoje no mundo, por exemplo, das artes, das imagens, tem gente que tem os dentes bonitos, mas não são do gosto da própria pessoa e a pessoa quer modificar, não é? Sim. Interessante isso. A vontade de cada um. Não tem nem isso, não tem nenhum prejuízo, por exemplo, à saúde bucal, à mastigação, à fala. Essas modificações não geram prejuízo, né, doutor Marcos? Boa indagação, João Hilário. Na realidade, tudo tem seu bom senso. Então, a questão das lentes, que é algo que a gente faz lá também. Muitas vezes eu sou muito observador em relação a qual é a queixa principal da pessoa, o que é que ela realmente deseja. Por quê? Porque todo tratamento em si ele tem um custo.
não só o custo financeiro, mas o custo biológico. Então, as lentes em si, por mais que diga que é minimamente invasiva, que tem um preparo mínimo do mínimo, que em alguns casos são imperceptíveis, outros não são. Outros precisam de um preparo, um desgaste maior. Então, é possível sim você fazer tratamentos que transformam a sua vida, mas todos eles têm que ser pontuados e analisados o que é que realmente é mais indicado para você. Então, é possível sim você fazer tratamentos transformadores sem estar tendo um desgaste maior, mas tem que ver caso a caso. E se realmente aquilo dali é importante para você, e se aquilo dali faz você ser feliz, por que não também? Uma última Bota na pergunta. balança. Uma última pergunta, isso deve ser uma coisa comum, não é? Já tem outras perguntas desse tipo. O Francisco pergunta, ele diz que toda vez que escova sai um pouco de sangue do dente. O que significa? Isso seria alguma hipovitaminose, C, D, K, ou mesmo uma força excessiva, com a gengiva muito sensível? Essa questão aí é muito interessante. É uma coisa muito corriqueira que acontece e eu passo até uma dica mais aqui para você que está nos ouvindo. Se você perceber que ao você escovar, sua gengiva sangra facilmente, não significa que você tem que escovar menos. É o contrário. Você tem que escovar mais frequentemente ao longo do dia, você tem que escovar mais vezes. Você pode estar deixando passar o uso do fio dental, pode inflamar aquela gengiva entre um dente e outro. Então, nesses casos, muitas vezes você consegue contornar tudo isso com uma limpeza detalhada. Em alguns casos, com a limpeza básica já resolve, essa gengiva volta a ficar saudável e não sangrar. Ou, em alguns casos, uma limpeza mais avançada. Mas tudo tem que ser visto individualmente. Bom, uma pergunta já feita por umas 3 pessoas. A última é a Wanda, que pergunta se a Single Clinic atende por planos de saúde. Wanda, obrigado aí pela participação. Wanda, a gente não atende por convênio, tá certo? A gente atende particular, mas tudo tem um meio, tudo tem uma forma. Então, muitas vezes, aquilo que você acha que é muito, né, pode não ser tão muito assim, e muitas vezes a forma de pagamento você consegue fazer de forma dividida, como muitas vezes você vai adquirir um bem maior e que você muitas vezes faz parcelado e se torna viável. É o que eu desejo para você, que você realize seu sonho, independente de ser comigo ou não, mas que sim, lute pelo seu sonho. Gente, Dr. Marcos Cassundé, da Single Clinic, aqui de Juazeiro do Norte, lá no Pátio Cariri, 18º andar, jovem odontólogo que mostrou aqui todo o seu conhecimento, a sua capacidade, e a gente faz questão de trazer esse conhecimento ao público. É muito importante que a gente possa trazer ao público informações tão úteis, tão necessárias para o dia a dia. Dr. Marcos, gratíssimo pela sua presença nos estúdios da Rádio Progresso, aqui no nosso Jornal Progresso. Obrigado, João Hilário, e até a próxima. Você já agendou o seu checkup?